Você quer aprender front-end em 5 minutos? Ao final dessa série de introdução ao front-end, você vai conseguir fazer uma tela igual essa que está aparecendo para vocês, beleza? Antes de começar, eu queria avisar que isso aqui faz parte da atividade de extensão da Unip. E eu vou estar dividindo esse vídeo em 3 partes, sendo a primeira o HTML, que é esse vídeo que vocês estão vendo. A segunda vai ser sobre o CSS e por último vou estar introduzindo o Bootstrap para facilitar um pouco, apesar de eu não gostar muito desse framework assim. Para você que não entende nada do que é front-end ou back-end, basicamente front-end seria a interface do usuário, como vocês estão vendo aqui. Essa é simplesmente uma interface, não tem nada funcionando por trás, seria simplesmente a interface visual mesmo. Na web, o HTML não é conhecido como uma linguagem de programação, mas sim como uma marcação de texto, né? Fala hypertext. Ele vai informar ao navegador onde deve estar o nosso conteúdo, o nosso content, para assim a gente poder estilizar com o CSS, por aí vai. Bom, então para começar, uma coisa que vocês vão precisar é do VS Code, tá? VS Code é muito simples de baixar. Você vem aqui, download e baixa ele para seu sistema operacional. Bom, mano, com o VS Code aberto aqui, uma coisa que a gente vai precisar fazer é instalar extensões. Eu tenho muitas extensões aqui, mas o que você vai precisar é de HTML. Você pesquisa aí, baixa essa HTML CSS suporte, tá? Às vezes nem precisa, mas às vezes precisa, então é bom ter aí, tá? Caso você queira deixar o visual igual o meu que eu tô vendo, eu tô usando um tema Drácula, tá? Só pesquisar Drácula, instalei bonitinho. E uma coisa que vai facilitar a vida de vocês é o Live Server, tá? Essa extensãozinha aqui basicamente tem como você rodar localmente sem precisar abrir o seu arquivo. Muito apenas para começar a introdução e vocês entenderem o que está acontecendo, eu posso criar aqui, ó, new file e colocar o nome do meu arquivo. Eu vou colocar index.html, já que é o que a gente vai ver, .html, certo? .html. Se eu apertar HTML aqui, já vai aparecer 2.5. Se eu clicar em cima ou se eu apertar 7 para baixo e tab, ele já vai completar aqui pra gente este template. Se eu colocar aqui, ó, qualquer coisa neste texto e clicar em Go Live após ter instalado a extensão, ele vai abrir aqui no navegador, vai abrir aqui o documento bonitinho. Mas onde esse documento estaria? Basicamente você vai até onde ele tá, no caso o meu tá em champ aqui, e aí simplesmente eu vou aqui, ó, introdução front-end, tá aqui, ó, index.html, beleza? Se você clicar dois cliques e clicar para abrir, ele vai abrir do mesmo jeito, porém aqui tá rodando localmente, não vai ser atualizado. Outra extensão que eu esqueci de falar que é muito boa é o save, tá? Digita save aqui e tem autosave on window change. Olha só, se você prestar atenção ali, ó, quando eu digito alguma coisa, vai ficar uma bolinha branca. Se eu der Alt Tab para trocar de janela, ele vai salvar automaticamente. Então a gente não precisa ficar salvando aqui na interface web, beleza? As principal tag que a gente precisa conhecer no HTML. Primeiramente, title. Aqui é o título da página. Introdução ao front-end. Olha só, ele mudou o título ali automaticamente. Essas metas aqui é basicamente para a gente ter um SEO do navegador. Hoje em dia os navegadores já são muito inteligentes, alguns nem precisam disso, mas é sempre bom ter isso aqui para melhor otimização. Aqui em language eu vou trocar para PTBR, que nós estamos em português, né? Brasil. E aqui, mano, tem simplesmente as principal tag div, tá? Isso aqui vai ser literalmente uma divisão, como o nome propõe. Eu tenho aqui o H2, que vai ser um texto, tá? Vai ser um título. Olha só, título aqui, ó. Tem H2. Se eu colocar aqui H1, por exemplo, olha só, ele vai ficar maior. Então eu vou até fazer invertir aqui. Então olha só, H1, H2, H3, H4. Vai criando basicamente uma hierarquia de textos, beleza? Então, basicamente o título é isso. A gente tem o P, que seria um parágrafo, tá? Isso aqui eu posso colocar qualquer coisa e a diferença é que quando eu duplicar isso aqui, ele vai deixar um espaçozinho como se fosse um parágrafo mesmo. Bom, então dentro de uma divisão eu consigo colocar um parágrafo ou um texto, um título. Lá, meu título. E se eu vier criar outra divisão aqui, colocar outro conteúdo, não vai parecer muita diferença. Mas olha só, se eu abrir aqui Google Chrome, só apertar F12, ou se eu vir inspecionar aqui, ó, ele vai para essa janela do Chrome aqui. Aqui a gente consegue ver o nosso código, tá? Isso aqui é simplesmente a coisa que a gente mais vai usar no desenvolvimento de front-end. E aqui temos, olha só, as duas divisões. A primeira vista assim parece que não tem nada de diferente, né? Se eu colocar assim, um H2 e outro H2 aqui, não parece nada diferente esses dois de baixo com esses dois de cima, mas
Se eu inspecionar aqui no body, que é onde está todo o nosso conteúdo, olha só, no body, aqui vai ter 2 div e aqui vai ter 2 H2. Olha só, o H2 ele já vem por padrão com espaçamento, né? Olha só, ele fica com essa portinha amarela, a gente chama de margin. A gente consegue observar aqui pelo Google também. Então, olha só, ele criou esse espaçamento, a div já criou o conteúdo aqui, ó. E aí dentro desse está o H2. O que seria a propósito disso? Com a div a gente consegue controlar não só somente todos os conteúdos que estão dentro, como ter uma melhor organização, né? Isso a gente vai ver melhor no próximo vídeo, que seria o de CSS. Então, só para deixar mais claro aqui, esse MetaChar7 UTF-8 é basicamente o padrão de linguagem para o navegador entender acentos, e caracteres especiais, como cedilha, a seta para cima que eu esqueci o nome, e eu tiro aqui todos os caracteres especiais, poder escrever, por exemplo, ação, e o navegador conseguir interpretar. Por exemplo, se eu tirar aqui, ele ainda vai conseguir interpretar normalmente, porque o Google é um navegador inteligente, e a maioria dos navegadores também são inteligentes. Nem existe mais tanta incompatibilidade, mas alguns dispositivos podem ter esse maltratamento, então é sempre importante ter essas duas metas aqui. Essa de baixo aqui em específico, ela vai falar que a largura vai começar com a largura do dispositivo e a escala inicial vai ser de 1.0, ou seja, basicamente ele está falando preencha toda a tela do dispositivo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, nessa função aqui de celular, se eu colocar qualquer celular que eu quiser aqui, ele já vai ficar do tamanho do dispositivo. Por exemplo, se eu colocar aqui agora, realmente, só não vai dar diferença onde vai estar, beleza? Então, é basicamente isso. A introdução aqui com o HTML. Tem muitas outras tags. Se você quiser saber mais, eu recomendo para você o W3 School, tá? Aqui tem várias tagzinhas que você pode estar olhando e pesquisando aí. Por exemplo, eu quero saber sei lá, o básico aqui. Ele vai vir todo básicozinho, explicando aqui tudo que eu falei sobre a tag e tal. Inclusive vem aqui com hiperlinks, né? Com o A, isso é muito importante também, mas infelizmente por conta do tempo aqui do vídeo eu não posso estar falando tanto sobre isso. Mas é isso, muito obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui. Falou, tchau, fui.